bem-vindo ao Faixa Preta Talks. Aqui iremos contar histórias, jornadas de sucesso, o caminho da excelência. Muitas histórias serão contadas, muitos insights e aprendizados e, olha, estratégias incríveis para você chegar no lugar mais alto do pódio. Seja muito bem-vindo ao Faixa Preta Talks. Vem com a gente. E hoje nós temos a honra de receber um cara que é faixa preta na área de medicina, um doutor fantástico, meu amigo pessoal e mais do que isso, alguém que eu tenho um carinho gigante e no meio da conversa que vocês vão saber o motivo, doutor Sandro Ferraz. Cara, queria dizer, já de primeira mão, muito obrigado pelo convite. Tá aqui do lado do mestre Carlão Barreto, que eu sempre assisti pela televisão, Hoje eu tenho a oportunidade de ser amigo do Minotauro e agora com você também. Só agradecer pelo convite, Fernando, também muito obrigado pelo convite e dizer para vocês que é um prazer estar aqui, poder participar desse podcast aí tão assistido. Muito bom. A gente não pode, antes de começar esse bate-papo aqui com o Sandro, é um faixa preta, né? Por que a galera tem que entender o que é o faixa preta? Por que faixa preta, né? Faixa preta é excelência, é o caminho da excelência. Porque você começa na faixa branca, aí tem aquela expectativa, aquele sonho de chegar na faixa preta, só que é muito difícil. Os desafios vão chegando, as vitórias, as derrotas, e aí você acaba desistindo. Então, por isso é uma brincadeira. O faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Exatamente. Né? Ele continua perseverando, buscando conhecimento, buscando evolução e chega numa jornada de excelência até virar realmente um faixa preta. Então, você é um faixa preta da medicina e a gente quer muito bater um papo com você, aprender um pouco com você, né? Sobre a sua trajetória, sobre aquilo que você... a sua visão de mundo, a sua missão nessa terra, porque muito se fala hoje em dia de propósito, né? Muitas pessoas às vezes confundem o que é propósito. Então a gente quer saber muito de você, o que é o teu propósito, a tua missão, a tua trajetória, como você chegou a ser o doutor Sandro Ferraz, dono de 3 clínicas, um cara super conceituado na medicina. Mas antes de você começar a falar, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores. Claro. Não dá para... Tem que fazer um jabá aqui para começar. Eu não é, Fernando? Com certeza. Afinal de contas, o projeto tem que continuar, Tem que continuar. Bom, e o primeiro patrocinador que a gente quer agradecer é justamente o Instituto de Psicologia Atomista, que é um instituto educacional para psicólogos, psicoterapeutas e todo mundo aí da área da saúde mental. E também a Unifest, né? A Unifest está com a gente nessa. Se você quer transformar a sua ideia num produto de qualidade, conteúdo educacional, às vezes mentoria, você tem uma ideia muito boa, você é um cara que tem muitas ideias, é um cara que tem performa muito, mas precisa transformar isso numa plataforma de educação para que você possa transmitir conhecimento, né? Compartilhar conhecimento. Então é a Unifest. Procura a Unifest, o QR Code está na tela, que você vai ter um atendimento personalizado, vai transformar a sua ideia vai realizar a sua ideia, né? E transformar ela num grande curso, numa grande ferramenta educacional para que mais pessoas possam evoluir. Você sabe que eu acho que você nem sabia disso, mas a gente também, lá do Instituto Evolution, a gente também está em parceria com a Unifest agora. Olha aí! Muito bom, muito bom. Vamos colocar... Está em muitas boas mãos. E também vamos colocar conhecimento aí dentro da Francelino plataforma. Nota 10, a equipe dele, parabéns. Ótima escolha. Obrigado. Mas eu tenho certeza que vai ser um projeto incrível. Sim. Eu posso chamar de Sandro? Claro. Doutor Sandro? Não. Sandro. Tem que ser doutor Sandro? Não, doutor é só atrás da mesa com o jaleco. Com jaleco. Sandro, você é do Rio de Janeiro, como eu, né? Sou do Rio de Janeiro. Você é de Araruama. Araruama. Você foi nadador, é verdade isso? Foi bicampeão de natação, campeão? Sério. Na realidade, assim, eu vou falar uma coisa com muito carinho, porque parece um desdenho, mas não é, tá? Meu pai sempre sonhou que eu fosse nadador. Então eu comecei a nadar com 3 anos de idade. Tive uma ascensão meteórica dentro da natação, ali até os meus 14 anos. Mas sempre foi o sonho dele, né? Sempre foi o sonho dele. E eu, sendo muito sincero, assim, eu gostava da natação, sempre gostei, amei esporte, mas o que eu gostava era futebol. Eu queria ser jogador de futebol. Mas eu não levava jeito para isso, eu levava jeito para natação. Fui bicampeão brasileiro, fiz índice sul-americano, isso tudo. E quando eu tinha 14 anos, eu sofri um acidente de moto,
que foi o que, na realidade, eu costumo dizer que foi a primeira mão de Deus na minha vida. Porque eu penso hoje, com o grau de discernimento que eu tenho hoje, que se eu tivesse me tornado um nadador, de certa forma, por melhor que eu fosse, eu ia me tornar um nadador frustrado. Porque eu gosto de esporte, continuo gostando, faço esporte, não paro jamais, mas o meu sonho sempre foi ser médico. Minha mãe tem registros dela, pessoais, de cartinha e tudo, que eu falava, mãe, se eu não for médico, eu não vou ser nada. Então foi uma coisa que já estava no meu íntimo há muito tempo. Então, com a permissão de Deus, eu não acho que Deus causou um acidente, mas com a permissão dele, aquilo ali me aproximou muito mais do meu propósito. Então, a natação saiu da minha vida de forma profissional, né? Porque eu já era federado pelo Flamengo com 14 anos, já tinha índice sul-americano e tal. E acabei indo para a medicina, que era uma coisa que era o meu sonho realmente de vida, era uma coisa que eu via um propósito muito grande de transformação. Tem algum médico na família? Ou? Nenhum. Nenhum. Você foi o primeiro? Sou o primeiro. Geralmente a medicina tem alguém na família, né? Não, normalmente. Normalmente, né? É isso que você vê, né? Normalmente. Mas você sabe que você falando dessa coisa de família é uma coisa interessante de falar. Lá na faculdade de medicina, eu convivi com muitas pessoas que faziam medicina só pelo sonho dos pais. Ou porque os pais eram médicos e já tinham uma carreira médica, ou porque os pais sonhavam que eles fossem médicos. E aí é uma coisa que me remete muito ao passado da natação. Porque era uma coisa que eu falava, cara, eu fazia, não é que eu não gostava, mas eu não queria ser nadador profissional. Quando você olhava para frente, você olhava não se via... para frente, eu não me via. Uma Olimpíada, enfim, não se via ali. Cara, não era o que brilhava meu olho, sabe? Não era o que me dava tesão, sabe? Então, eu acho que tudo aconteceu no momento certo. Mas tinha algum nadador na família? Tinha algum esportista na família? Não. Na realidade, não. Nadador profissional, não, nada. É que eu acredito, isso é uma percepção minha, que já nos primeiros momentos meu pai via ali, ele tinha um olho, meu pai sempre gostou muito de esporte, meu pai foi jogador de vôlei e tal, essa coisa. Então, assim, ele já tinha um olhar meio crítico e ele, em algum momento, percebeu que eu levava jeito para coisa. E como eu nasci praticamente dentro da piscina e me desenvolvi lá, né, já devia ser dotado de alguma habilidade pouco mais desenvolvida, e aí foi indo, cara. E o que é a natação nesses anos como competidor, como atleta de alto rendimento? Eu tenho muita ideia sobre isso, né? Como eu fui um atleta de alto rendimento, de luta, eu vejo muitas analogias com o mundo corporativo, com a vida em si, né? O esporte de uma forma geral. E o que você trouxe assim da natação, da vida de nadador para a medicina? Para essa tua vida de médico, tanto a parte de faculdade, de estudo, que a gente sabe que o médico nunca para de estudar. Né? Sim. O médico estuda a vida inteira. Né? São 6 anos, 7 anos de faculdade. Não, é a vida inteira. Esquece o médico, porque a medicina ela vive em evolução constante. Então, o que você traz assim, na natação para a tua vida, cara? Do mesmo jeito que eu falei para você que o meu sonho não era ser nadador, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que eu quero ser melhor em tudo que eu faço. Que a piscina me ensinou. Não tinha sol, não tinha chuva, não tinha frio, não tinha calor. Eu precisava nadar 7.000 metros por dia. Eu nadava 4.000 metros de manhã, 3.000 metros à tarde, ou vice-versa, quando meu tempo era mais flexível. Mas o fato é que eu fazia o que precisava ser feito para chegar onde eu cheguei. Ninguém me deu nada na natação. Eu nunca tive nenhum favorecimento. E a natação, ela serviu para mim, inclusive para me tornar o homem que eu sou. Porque quando eu resolvi sair de Araruama para me tornar médico, né, eu tinha uma certeza, cara. O lugar que eu nasci não me define, a situação financeira que eu tenho não vai castrar os meus sonhos. E quando eu fiz prova para vir para São Paulo, e eu vim para São Paulo, eu tinha no meu íntimo que eu queria me tornar um médico referência. E para isso eu precisava estar em São Paulo. Então, eu conheço muita gente que se formou e continuou em Araruama. Eu não tenho nada contra as escolhas, tá? Eu estou falando apenas da minha. Mas a persistência foi o que a natação mais me ensinou. Eu só paro a hora que eu consigo. Isso independente do que eu vou fazer. Então a natação me trouxe disciplina, me trouxe regra, me trouxe persistência, me trouxe resiliência, sabe? Então
houveram aí muitos ensinamentos desses 14 anos basicamente de natação. Diretor, isso aí dá um corte, hein? Pega esse kill aí, porque isso aí dá um corte. E um ponto interessante da tua fala, Sandro, esporte de alto rendimento, na verdade o esporte como um todo e o esporte de alto rendimento, um dos pontos que ele ajuda bastante, principalmente para quem compete, é lidar com as frustrações. É algo muito comum. Hora você ganha, hora você perde, faz parte do jogo. Só que o que eu senti aqui na tua fala é que quando você fez essa mudança da natação para a medicina, não foi bem com uma frustração que você lidou, como acontece com muitas pessoas que de repente mudam ali a carreira do esporte para ir para alguma outra área. Como é que foi essa dinâmica aí? Cara, de jeito nenhum, muito, muito pelo contrário. Eu não posso dizer, eu falei para vocês que meu sonho não era ser nadador profissional, mas eu não posso dizer em nenhum momento que eu fui forçado, em nenhum momento que eu era infeliz, em nenhum momento que as vitórias não me traziam isso. Cara, muito pelo contrário. Eu era muito realizado no esporte porque eu ganhava tudo, sabe? Então, na época, eu era uma sumidade. Então, assim, para isso, é uma coisa que me colocou em outro patamar, vamos dizer assim. E foi uma coisa que foi tão perfeita, e por isso que eu gosto de dizer que isso foi Deus, cara, que foi assim, uma coisa que me tirou de uma coisa que era maravilhosa. Talvez um acidente pudesse me trazer total frustração, porque eu ia para o Sul-Americano, né? Eu ia para o Sul-Americano e ele me trouxe a possibilidade de realizar o meu sonho, que era me tornar médico. Então, de verdade, eu não lidei com frustração no que diz respeito a isso, eu não lidei. Porque eu entendi como um ciclo que se fechou. Entendeu? Eu acredito muito em propósito, acredito muito em missão, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, e eu acredito que Deus permitiu que as coisas acontecessem, que aquele ciclo se fechasse, para que abrisse um novo ciclo de vida para mim e que realmente esse ciclo fosse impactar muitas e muitas pessoas. Bom, perdemos o medalhista olímpico, mas eu ganhei um médico que me fez emagrecer muito. Ainda bem que eu me tornei um médico bom, assim como eu era nadador. Imagina, sim. Se fosse o contrário. Nossa Senhora. E falando sobre isso aqui, você estava falando assim na tua fala, eu lembrei uma postagem sua, que você falou que você era um médico que fazia muitos plantões, como a maioria dos médicos, né? Sim, sim. Para manter um padrão de vida bom, você tem que fazer muitos plantões. As pessoas às vezes não sabem quanto que um médico trabalha, né? Porque nós pacientes, né? A gente chega ali, obviamente, pensando nas nossas frustrações, nos nossos medos, nossas doenças, enfim, não olha para o outro lado. E isso é uma prática muito do ser humano, né? Não ter o olhar de empatia sobre o outro, independente da função que tem. Então você, como médico, ralou muito, né? Trabalhou muito, e eu vi uma postagem muito legal que você falou que foi sua esposa, né? Foi minha esposa. Que fez uma pergunta que te deu um insight, que deu um estalo, que a partir dali você mudou, né? Foi o teu momento de mudança, o ponto de inflexão. Exatamente. Aí eu te pergunto, quais eram as crenças, quais eram os desafios que você tinha, porque você tinha um estado de consciência. Sim. Você sabia que queria melhorar, que você mesmo falou aí, né? Colocou isso, que você queria melhorar, queria evoluir, não queria ficar no mesmo lugar. E qual eram essas crenças e como você venceu isso, cara? Como você venceu? Porque muita gente está nos olhando aqui, nos vendo, né? Empresários, empreendedores, médicos, atletas, várias pessoas nos vendo, e às vezes a pessoa quer mudar, mas tem medo. Exatamente. Tem medo do desconhecido, medo do fracasso. E o que foi esse teu ponto assim que você falou, não, que crenças eram essas, que medos eram esses? Cara, eu vou dizer uma coisa para você, que eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar isso com minha mãe, e é uma coisa muito forte. Carlão, desde que eu me formei médico, e toda a jornada até eu me formar, minha mãe sempre ela carregou, por conta de fracassos da vida dela com meu pai, e não com o casamento, mas com o comércio, essa coisa toda, minha mãe sempre virou e falou assim para mim, filho, olha, você tem que ganhar 20 mil reais por mês, que é um salário digno, você vai viajar 2 vezes por ano, que é o que a gente fazia, você vai pagar suas contas em dias, e a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é um concurso público, porque vai te trazer estabilidade. E, cara, eu tenho certeza absoluta, até porque a gente já conversou sobre isso, que ela fez o máximo que ela podia com as ferramentas que ela tinha naquele momento, e eu tenho certeza que tudo que ela fez foi para o meu bem, mas isso foi uma coisa que me dominou durante muito tempo.
Então, a gente percebe que as crenças elas são instauradas por repetição ou forte impacto emocional. Nesse caso, eu passei uma vida inteira ouvindo sobre isso, que, cara, que quem tem empresa é só problema com funcionário, quem tem empresa vai se arrepender, que vai perder tudo pro governo. Então, isso entrou na minha vida, cara. Então, quando eu comecei a fazer plantão, eu comecei a ganhar um dinheiro e tal. Aconteceu um fato muito louco comigo, que eu vou contar para vocês, que é o seguinte. Esse número, R$20 mil, ele ficou tão gravado na minha cabeça, no meu subconsciente, que eu lembro que eu comecei a fazer plantões na unidade da CEISA de Guarulhos, que hoje é a 1000, e eu fazia plantão igual um louco. Fazia 2 noturnos, fazia 5 diurnos, trocava. Cara, era louco, mas era impressionante. Quando eu identifiquei essa crença limitante, que foi dentro de um evento de autoconhecimento, e esse número veio para mim, em 2013, eu percebi, e a gente conseguiu contextualizar, inclusive com o mestre que estava me dando o curso, que durante muitos meses, mas muitos, assim, 8, 10 meses, todas as vezes que eu ia romper a barreira dos 20 mil, ou eu faltava ou não pegava mais nenhum plantão. Só que isso, sem nenhum conhecimento. Eu não fazia uma métrica, cara, eu já ganhei 20 mil, então não vou mais. Não. Isso durante muito tempo, meu subconsciente me sabotava quando eu chegava perto de 20 mil. É como se eu passasse 20 mil fosse desagradar minha mãe, sabe? E, cara, porque minha mãe sempre teve uma percepção de, não, se o cara tem ali um carro importado, ou ele é político, ou ele é ladrão, ou ele vende, ou é traficante. O brasileiro tem essa maneira de pensar. Exatamente. Né? Então isso foi uma coisa que me travou durante muito tempo, cara. Isso foi uma coisa que não me fez dar os primeiros passos em relação a ter uma clínica, a me posicionar de coisa diferente. Eu achava que para mim aquilo ali tinha que ser. E eu acreditava nisso, cara. De verdade. Eu acreditava nisso. Incrível isso, né? Você falou uma frase ali no meio agora da sua fala que é muito interessante. Que a gente cresce muitas vezes ouvindo muitas coisas. E uma das coisas que o brasileiro mais ouve, acho que desde criança, o brasileiro médio, né, que eu acho que foi o caso aqui das nossas origens, né? Origem simples, lutamos, batalhamos para chegar em algum lugar. Ele sempre ouve a questão do sonho da casa própria, né? Fala, não, você tem que conquistar a sua casa, você tem que comprar ali sua casa, seu apartamento e tudo mais. E eu sei que teve um episódio na sua vida que você teve que se desfazer de uma grande conquista. E você teve que lidar com isso, porque aí você vai pro lado da insegurança e tudo mais. Conta pra gente, mas a gente não tá incentivando você a vender sua casa não, caso você conquistou. Não. Vamos lá. Olha lá, pelo amor de Deus, não faça isso. Calma, segura a emoção. Mas, como é que foi lidar com isso daí, cara? Cara, foi muito doido, porque tudo aconteceu... Desculpa te cortar, mas só conta o que foi, né? Que eu falei, mas não revelei o que era, né? Cara, e tudo aconteceu por conta de uma conversa que eu tive com a minha mulher. E isso, cara, foi muito, muito mágico, porque nesse dia, nesse horário, nisso, virou uma chave na minha cabeça, cara, que muitas coisas não haviam virado. Eu virei para ela e falei assim, cara, a gente tá casado e tal, eu quero ter uma filha, eu tenho um sonho. E eu tinha um sonho de ter uma filha. Minha filha já tinha nome, cara. Só pra você ter uma ideia. Eu não era nem casado e eu já tinha uma filha com um nome. Eu já sabia que eu ia ter uma filha mulher, que ia ser mulher e ia se chamar Maria Eduarda. O nome da minha filha. Número 2. A minha número 1 e a segunda é Giovana. Beijo, tá? E aí, ela virou e falou assim pra mim, cara, com tudo que você me conta, eu não vou engravidar enquanto você estiver nessa vida. Na época, Carlão, eu estava fazendo 7 plantões de 12 horas por semana. Meu Deus. Eu fazia segunda 12 horas, terça 24, quarta 12 horas, quinta 24, sexta 12 horas. Cara, você consegue imaginar um filho crescer nesse meio? Não. Com essa rotina, eu não consigo nem imaginar como você conseguiria fazer um filho. Não. Não. Inclusive, manter um casamento. Manter o casamento, eu ia falar Perfeito. sobre isso. A base, o casamento. Manter o casamento. E, cara, aí ela falava pra mim, não, você tem que montar um consultório, tal. E eu sempre tive muita fome por conhecimento, por me desenvolver e tal. E eu falava, Flávio, eu não quero. Cara, eu lembro que eu repeti exatamente as mesmas frases da minha mãe para ela. Eu falei assim, eu não quero empresa não, encheção de saco, funcionário, essa coisa toda e tal. Ela virou e falou bem assim para mim, eu só vou engravidar
a hora que você sair dessa loucura, porque senão eu não vou engravidar. Porque eu não quero ser mãe de pai de filho órfão. E aí, cara, foi uma coisa que ficou muito doida na minha cabeça, porque eu conto essa história, inclusive na minha imersão. Dias depois, eu estava fazendo um plantão noturno. No intervalo da madrugada, assim, era, sei lá, 1h da manhã, tinha um pediatra fumando do lado de fora, sabe? Devia ter uns, sei lá, uns 60 anos, Refei o nome dele, se ele estiver vendo aí, um beijo pra você. E, cara, aquele cara também foi um grande visor de águas na minha vida. A gente começou a conversar e eu vi que ele estava com um semblante meio triste, né? Mas ele dava muito plantão, tal, quase 60 anos de idade. E eu comecei a conversar com ele e ele falou assim pra mim, Fernando, eu nunca mais vou esquecer disso. Ele falou assim, Sandro, hoje pra mim tá sendo um dia muito difícil. Aí eu falei, por quê? Ele falou, você sabe que eu tô no 2º casamento, né? Eu falei, sim. Meu filho está conhecendo a Disney com a minha mulher, eu tô pagando tudo e eu não posso deixar de dar plantão enquanto eles estão lá. Ou seja, eu não vou ver a alegria do meu filho lá. Mano, nossa. A hora que o cara falou isso pra mim, aí peguei o que o Flávio tinha me falado, explodiu minha cabeça, né? Eu já consegui me ver com 60 anos, no intervalo de madrugada de plantão, cara, lamentando a mesma coisa, cara. Lamentando a mesma coisa. Você olhou pra aquilo ali e se viu, não, né? Eu falei, cara, mesmo caminho. Eu tinha 30. Eu falei, cara, daqui a 30 anos, sou eu, cara. Sou eu ali. E eu que vou estar verbalizando isso. Sim. Então imagina, olha as duas realidades, Carlão, da história que eu ouvi. E dia 17 agora a gente vai pra Disney passar quase um mês com as minhas filhas. Eu vou passar com as minhas filhas. Olha o tamanho dessa disparidade, cara. Com a mesma profissão, sabe? O que mudou nisso? Atitude, persistência, provocação, desejo de se tornar melhor. Ter uma mulher que estava para somar, não para dividir. Disposta a entrar com você nessa guerra, né? Isso. Talvez, se a Flávia não tivesse tido tanta inteligência naquela época, ela podia ter falado, casei com o médico, vou engravidar mesmo. Vou engravidar, que se dane, daqui a pouco a gente contrata uma babá e tudo. Mas não, cara, o intuito dela era ter uma família, que o negócio funcionasse e tal. E então, para mim, a parte mais disruptiva, e voltando para o que eu não respondi para vocês, só para contextualizar, quando eu tomei essa decisão com ele, que eu ouvi essa história dele, eu voltei e falei, vou montar meu consultório. E aí eu aluguei uma salinha, né, que eu comecei a atender. E quando eu aluguei essa salinha, a gente começou a ver sala para alugar, essa coisa toda, e não tinha grana, né, irmão? E o que eu tinha? Só o apartamento que eu tinha comprado. E aí, vende ou não vende? Faz ou não faz? O ponto de decisão, se né? desfaz do sonho da casa própria. Se desfaz do sonho da casa própria ou não, né? E, cara, foi muito bom, cara, porque em 2013 para 2014... foram anos assim disruptivos, onde eu quebrei muitas crenças limitantes que eu tinha, quebrei muito ceticismo que eu tinha a respeito de muitas coisas, muitos preconceitos também, e comecei a, de fato, me posicionar para a vida e decolar. Pô, que bacana. Mas foi incrível, cara, foi incrível. E uma dúvida, né? Muitos empreendedores estão nos assistindo, né? Ou irão nos assistir. Como é que você se preparou, cara? Porque você era um médico, né? Um técnico. Né? Sim. Um médico. E aí você vai virar um empresário, né? Porque uma clínica é uma empresa, ok? Sim. É o que eu sempre brinco com os professores de luta. O cara, vão montar academia. Epa, academia é uma empresa. Não é subir no ringue e dar aula, não. Não é? É uma empresa, né? Gestão. E aí, como é que foi isso? A sua preparação, cara, para você virar um gestor? Né? É uma mudança. Você teve uma mudança significativa, você foi um atleta de alto rendimento, virou um médico. E aí você, do médico, virar um gestor. Então, quando eu montei a primeira clínica, aliás, a primeira clínica que eu atendi, que eu aluguei, ela tinha 8 metros quadrados, né? A segunda clínica que eu montei, que quando eu vendi o apartamento e tal, montei a clínica, tudo, essa clínica já era uma clínica de 100 metros quadrados. Eu sempre tive uma autocrítica mesmo e uma percepção do que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. E aí,
durante muito tempo eu olhava para mim e falava, cara, quais são meus pontos fracos? Meus pontos fracos são os indicadores aqui da clínica. Eu preciso aprender sobre indicadores. Meu ponto fraco é sobre gestão financeira aqui, né? Cara, preciso ter uma noção. Eu não queria me tornar o melhor gestor financeiro, nem o melhor gestor de indicativos, nem ocupar uma área de marketing, nada disso. Mas eu entendi que eu precisava me desenvolver nessas áreas que eram pilares da estrutura e do funcionamento de uma clínica para que eu pudesse ter, inclusive, discernimento para cobrar as outras pessoas. Porque uma coisa que eu aprendi, cara, é que enquanto você não tem conhecimento sobre uma área, tudo que todo mundo te diz é uma verdade, né? Até o momento que você se provoca a perceber, se provoca a estudar, se provoca a se desenvolver numa determinada área. E eu vi que para eu realmente ter uma clínica de sucesso, como é o nome da minha imersão, eu precisava me desenvolver nessas áreas. Eu precisava começar a falar em público, que eu não falava, precisava começar a gravar vídeos, que eu não gravava. Eu precisava adquirir conhecimentos do mercado financeiro, que eu não tinha. Eu comecei a precisar fazer planejamentos, a poupar, coisa que eu nunca fiz sendo médico. Eu, durante muito tempo sendo médico, eu ganhava 30 mil, gastava 40. Sabe? Então, todas essas áreas eu identifiquei. Então, cara, para eu me tornar quem eu quero me tornar, eu preciso disso, disso, disso. E aí, a minha primeira atitude foi fazer gestão hospitalar na IBMEC. E aí eu fiz um MBA de gestão hospitalar na IBMEC, que foi, na realidade, o que me deu a visão empresarial, né? Me mostrou que, cara, que a clínica não é um consultório médico, é uma empresa. E que existem várias coisas que estão associadas ali, que precisam ser vistas. E esse foi o primeiro pulo. E depois muitos e muitos cursos de desenvolvimento, administração, empreendedorismo, tudo isso. Mas olha que interessante. Talvez quem está nos assistindo, né, às vezes quer dar um passo como esse, mas quer se cercar de várias seguranças, né, quer ter tudo ali na sua mão. Mas assim como um campeão na natação, você não faz mostrando um flip chart fora da piscina, né? Um campeão de natação ele é feito dentro da piscina, né? Dando braçadas. Um campeão de luta é feito dentro do octógono, né? Você começou a ser empresário, ou seja, você já estava dentro do negócio, você deu um all-in ali, para aí sim você começar a entender, falando, opa, peraí. Então, de algum modo, é como se você tivesse gerado um certo caos para você ir ordenando esse caos, mas já dentro do negócio, né? Eu chamo isso, sabe de quê? Queimar a ponte. Boa. Você queimou a ponte, acabou. No momento em que você se coloca ali para fazer algo, cara, por mais que você não domine isso, você vai ter que se desenvolver nessa área. Eu vou me propor a fazer jiu-jitsu. Cara, você vai ter que desenvolver habilidade. Pode ser que você desista antes de se tornar um faixa azul. A segunda faixa. Pode ser. Pode ser que você desista. Mas o fato é que, sendo bom ou ruim, tendo aptidão ou não, você vai desenvolver habilidade para se tornar um faixa azul. Em determinado momento, tudo no seu tempo, dependendo da qualidade de treino, de quanto você treina, do que você faz. E essa sempre foi muito a minha lógica e a minha percepção. O quanto eu preciso ser bom em determinadas áreas para eu ser. E o que eu sou pior? No que eu sou pior, eu bato mais. Eu vou lá e vou me desenvolver naquilo que eu sou pior. Então, no que eu era pior? Organização financeira. No que eu era pior? Métrica. O que eu era pior? Indicadores. O que eu era pior? Gestão de pessoas. Sabe? Então, esses eram os meus calcanhares de Aquiles. E quando a gente tem um calcanhar de Aquiles, o que a gente faz? A gente treina. A gente treina para que aquilo não seja a pedra de tropeço do seu negócio, da sua vida. E foi isso, cara. E comecei a me desenvolver nesse ponto. E foi mágico, cara. Realmente o que aconteceu na minha vida foi mágico, cara. Realmente atitude de coragem, né? Vender o apartamento e investir numa nova... abrir uma empresa, né? Ser gestor. Mas vou te perguntar uma outra coisa, assim, que você estava falando aqui, eu estava indo aqui. O médico, né? Você é um cara que se comunica bem, né? Fala bem, interage, olha no olho das pessoas, faz o rapport ali. Por que muitos médicos não conseguem fazer isso? Se a relação humana é o mais importante na relação médico-paciente.
Porque alguns médicos não conseguem se relacionar, ter essa intimidade no olhar, de analisar o seu paciente, de entender ali aquela dor, aquela insatisfação que ele vive naquele momento e ficam tão técnicos, afastando, né? Ao invés de trazer para próximo, para entender, porque às vezes as dores, né, as doenças, são questão de somatizando problemas psicológicos, emocionais, enfim. Como é que é isso para você? Você que faz isso bem? Carlão, uma coisa que eu vou dizer para você é o seguinte, não estou aqui para fazer uma crítica pontual a ninguém, né? Mas eu quero dizer, assim, eu acho que o sistema de ensino das faculdades é muito falho. A gente entra numa faculdade de medicina com um sonho de transformar o mundo, né? Então a gente entra na faculdade de medicina, eu tinha um professor que falava isso, ele falava, cara, a gente entra na faculdade de medicina querendo ser o melhor médico do mundo, depois a gente pensa em ser o melhor médico do país, depois do estado, da cidade, e depois a gente se contenta em ser um bom médico. Só que a percepção, você consegue perceber que o bom é muito relativo, né? O que é bom para você e o que é bom para mim? É verdade. Né? E aí, como a faculdade de medicina, em sua grande maioria, não estou aqui generalizando, nem batendo pau em ninguém, é a arte de remediar, as pessoas acabam indo para um viés de usar o conhecimento técnico só para aquilo que a medicina limita. Eu costumo dizer, cara, eu falo para os meus pacientes, eu falo em podcast, eu falo em entrevista, eu falo o seguinte, eu falo que talvez da medicina que eu exerça hoje, 30% eu exerça do que eu aprendi na faculdade, os outros 70% eu aprendi na vida. Caramba, nossa. Exatamente pelo conceito, cara, de que a faculdade de medicina ensina a gente a tratar a doença. Sabe? Você vai chegar com uma dor de cabeça e eu vou te dar um remédio para dor de cabeça. Assim como tem vários pacientes. Eu tomo Neosaldina todos os dias há 10 anos. Mas você nunca investigou dor de cabeça? Não, passei em vários médicos lá, mas eles falaram para mim que é normal eu ter dor de cabeça e tal. Cara, é normal alguém ter dor de cabeça diariamente, tomar Neosaldina por 10 anos? Não é normal. Mas o que acontece? Para a gente, inclusive para o povo que recebe o atendimento, parece uma coisa normal. É igual você ficar velho e falar assim, mas velho tem dor, pô, você vai ter que viver com dor. Você entende? Então, existe uma carência, no meu ponto de vista, no que diz a formação. Eu acho que a formação tinha que ser reelaborada, tinha que ter um outro viés. Existe uma coisa que é criado no médico também por conta da estrutura, que é o ego e a soberba. Tá? Eu detenho conhecimento médico, logo eu estou sentado atrás dessa mesa e tudo que eu falo é uma verdade absoluta e você tem só o direito de ouvir. E a terceira coisa, no meu ponto de vista, é a banalização das subespecialidades. Aí você vai falar, cara, mas por que isso? Porque hoje a gente pega ali, por exemplo, dentro de um anúncio, e talvez você veja lá, ortopedista especializado em joelho. Só que aquele especialista de joelho, ele se formou médico. E ele não cuida de uma planta, ele cuida de um ser humano. E o ser humano, ele não tem só o joelho, ele tem um sistema, que dentro desse sistema tem um joelho. Só que as pessoas hoje, elas se tornaram, em sua grande maioria, também não estou aqui falando mal de todo mundo, mas em sua grande maioria, tão superficiais, que elas não têm, cara, a empatia de olhar no olho de um paciente e tentar entender que, de repente, aquela queixa daquele paciente é só uma somatização daquilo que ele vem sentindo por uma queixa que pode ter acontecido há um mês atrás, 1 ano atrás ou 10 anos atrás. Mas não, eu sou especialista do joelho. Doutor, olha, você viu, analisou meu joelho, beleza, tá tudo certo, você vai pedir o exame, tá tudo certo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o meu braço direito, eu tô com uma dor aqui nesse... Não, essa não é a minha especialidade. Eu sou médico de joelho. Você não é médico de joelho. Você é médico. Você é médico. Você é médico de ser humano. Então, o que eu trago dentro da minha imersão para os médicos, né? Eu quero trazer na realidade. Eu falo todo o tempo para eles o seguinte, cara, se você já é médico, você já é um escolhido e predestinado por Deus. Se Deus permitiu que você fosse médico, cara, você já tem um papel que é acima da média. Veja que eu falei um papel, eu não falei um profissional. Por que isso? Porque eu acho que todas as profissões têm o mesmo valor, né? Dependendo do que. Mas o que você precisa entender? Você está lidando com um ser humano.
Você não está lidando ali com uma máquina. É diferente de apertar um parafuso. Aquela pessoa tem frustrações, aquela pessoa tem felicidade, tem emoções, ela passou por traumas. Eu acabei de falar vários meus aqui para você. Você acha que se de fato eu não tivesse tratado isso, eu tinha me tornado quem eu me tornei? Não. Então, como eu posso olhar para um joelho, para um cotovelo, sem olhar para um ser humano? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade do médico. É entender toda a percepção de um sistema que vai acabar, muitas vezes, ocasionando uma doença. Faz todo sentido. Sim. Entendeu? Eu acho que isso aí é fundamental. Tem uma poetisa chamada Adélia Prado, que ela tem um verso bem interessante. Ótima, por sinal. Que ela diz o seguinte, né? Às vezes Deus me tira a poesia, eu olho para a pedra e vejo somente uma pedra. O médico, aí, óbvio, né? Não vou entrar no mérito da Adélia Prado, mas o médico não pode olhar para uma pessoa, né? Para um ser humano e olhar só a doença, né? É como se ele olhasse para uma pedra e visse só pedra, né? Ele precisa olhar além disso. Fernando, né? mas olha que coisa interessante. Olha como o sistema forja boa parte, inclusive, não só dos médicos, mas dos profissionais que estão aqui. Sim. Você entra numa faculdade de medicina, o seu sonho, eu falei lá, é se tornar o melhor médico do mundo. Você sai de lá com um diploma, você aprende a remediar, tá? Medicina preventiva é uma coisa que não existe na faculdade brasileira, tá? E aí, quando você cai, cara, na maioria das vezes, onde você cai? Num pronto-socorro de um hospital público e nos convênios. Aonde você acha que é normal um cara fazer um plantão de 12 horas ou de 24 horas e atender 100 pessoas. Aí você fala, não, cara, melhorei. Eu vou trabalhar no convênio agora. Tá bom, vai atender 60 por dia. Já sou especialista, vou atender 60 por dia. Cara, veja bem, o sistema ele acaba se tornando tão precário e ele mesmo coloca o ser humano como um objeto de baixo valor. No momento em que eu tenho um convênio onde eu encho uma sala para um médico atender 60 pessoas, qual é o índice de cura dessas pessoas? Qual é o tempo que o médico tem que ter para ter uma percepção, uma leitura? Você lembra? Quanto foi o tempo de primeira consulta da gente? 1h30, 2 horas? 2 horas, é. E faltou coisa. Tem coisa que você ainda me conta, tem coisa que eu ainda te pergunto. Né? Então, veja bem, como que eu posso transformar isso? Você consegue perceber que como eu consigo transformar isso em 10 minutos de consulta? Eu não tenho como fazer isso. Mas o sistema empurra. É a mesma coisa de você falar, cara, o cara tinha boas intenções, se tornou político e agora ele é corrupto. É o que mais acontece. O sistema é brutal, né? Mas o que você está me falando me traz um outro insight. Aí eu quero te fazer 2 perguntas. Na verdade, eu vou falar um insight, você comenta sobre ele, e uma outra pergunta. Esse insight também pode ser uma questão para muitos que estão nos assistindo, que é o seguinte. O cobrar o seu valor, e aí eu não vou colocar no mérito da balança o alto e o baixo, porque o alto e o baixo ele é muito relativo também nesse aspecto, né? Mas você cobrar um valor que te permita dar um bom atendimento para um cliente é algo muito ético, na verdade. Acho que esse é um primeiro insight que eu queria falar para você. E, de novo, não estou colocando aqui a questão de valor alto ou baixo simplesmente, mas cobrar um valor justo ali naquela prestação de serviço. E aí você tocou num ponto, cara, que é algo que eu vejo dentro da tua empresa, que é o seguinte. Hoje a gente está vendo você aqui, como o mestre Carlão bem colocou ali, um cara eloquente, um cara que fala, que olha no seu olho e tudo mais. Só que, e aí eu posso falar porque eu sou seu paciente, quando eu vou na sua clínica, parece que tem vários mini Sandros ali me atendendo. O bom atendimento assim, é do bom dia, da abertura na porta, é dos mínimos detalhes, da arquitetura, é de todo. Assim, parece que é 360 graus o negócio. Eu não consigo distinguir, por exemplo, quando eu estou lá, essa questão de um trata de um jeito, outro trata de uma forma. Não existe isso. É uma uniformidade de tratamento que é absurda. Como é que você, enquanto empresário, conseguiu construir uma equipe com uma cultura tão forte assim, algo que a gente vê que é teu? Cara, uma coisa que eu sempre entendi na minha vida é que todos os funcionários ali da minha clínica, principalmente quando a minha clínica tinha o meu nome, né? Durante muitos anos minha clínica tinha o meu nome, não era esse Instituto Evolution, era a Clínica Dr. Sandro Ferraz. E a imagem da gente, assim como a confiança que as pessoas têm na gente, ela é uma coisa que é muito difícil de ser construída, né? Muito. Ela é muito difícil de ser construída. Depende de muito do seu posicionamento, depende do seu caráter, depende da sua educação. E assim como uma confiança é quebrada, em minutos você quebra uma relação com uma mulher,
com sócio, essa coisa toda. E eu sempre tive uma percepção, Fernando, de que se essas pessoas vão falar em meu nome, se elas vão estar junto do meu nome, elas precisam falar a linguagem que eu falo. Então, para mim, hoje, contratar uma pessoa para dentro da minha equipe, o principal não é a capacidade técnica, porque a capacidade técnica, na maior parte, eu consigo desenvolvê-la. Mas, para mim, é ter missão, visão e valor alinhado com aquilo que eu acredito. Então, quando eu vejo isso, porque eu coloco as pessoas sentadas, que a gente vai fazer um treinamento, eu, de forma assim, muito simples, assim, eu falo para as pessoas o seguinte: olha, eu tenho um carinho enorme por ser humano. Por ser humano, cara. Eu não sou perfeito não, tá? Mas eu tenho um carinho enorme por ser humano. Eu consigo ver uma pessoa sentada atrás de uma mesa, eu acho que eu tenho um olhar assim um pouco mais, sei lá, um pouco mais amplo sobre alguns aspectos. Deus me deu esse dom. E eu não tenho como ter pessoas que não participem disso, entendeu? Porque senão fica muito incoerente. Incoerente do ponto de vista de que, cara, você pode ter um belo de um atendimento, talvez o atendimento médico mais incrível que você teve na sua vida, mas se você não é bem recepcionado, se uma pessoa é extremamente mal educada, grosseira, se a percepção da experiência que você faz é ruim, nenhuma consulta médica maravilhosa vai segurar isso. Porque nós estamos ali não para criar problemas, nós estamos para resolver problemas. E é isso que eu tento trazer para as pessoas. As pessoas mais bem pagas do mundo, na minha opinião, são as pessoas que resolvem problemas. Se você pegar a Apple mudou o jeito do mundo se comunicar. É a empresa de maior valuation do mundo. Se você pegar a Tesla, gostando ou não de carros elétricos, né, ela trouxe uma solução pro mundo. Por isso que é uma empresa do tamanho que é, do valuation que é. Então, quando você traz essa percepção para dentro da sua empresa, você começa a ver e você começa a criar processos de que as pessoas que não configuram, que elas não corroboram dessa mesma opinião, elas vão sair. Elas vão sair. Assim como saiu agora. Né? Uhum. Você teve... Por quê? Porque está fora do perfil. Tinha uma habilidade em determinada coisa, você viu, você conhece, mas não estava alinhado em outros propósitos. Então isso para mim é muito claro. Isso para mim é muito claro. Vamos puxar o primeiro cancelamento, mestrão? Vamos? Vamos lá. Então precisa ter fit cultural. Segue aí, mestrão. Isso dá corte. Você falou algo muito importante, você falou de Deus em algumas oportunidades, né? E a gente vive um mundo meio complicado, pegando essa deixa sobre a ciência, né? A ciência. A ciência vale em algum momento, a ciência não vale em outro momento, depende da narrativa que você coloque. Como é para um médico, né? Você falou um negócio muito importante, que o médico, muitas vezes, o ego deixa o ego ele muito inflado. Muito. Né? É um limiar ali brincando de Deus, digamos assim, né? Já vi um médico falar isso. Não, existe uma brincadeira dentro do centro cirúrgico que a diferença do cirurgião para Deus é que o cirurgião opera. Olha. Existe uma brincadeira dentro do centro cirúrgico que é isso. Caraca, essa eu nunca tinha ouvido. Então, o limiar, né? Ali que o médico, né, sente o complexo de Deus. Mas não vamos entrar em críticas, né? Cada ser humano busca o seu desenvolvimento. Sim, claro. Aí a pergunta que eu te falo, você, como um homem cristão, um homem de Deus, como foi essa tua jornada da busca interior, da busca diretamente com a vertical, com Deus, né? E essa questão da ciência, né? Do médico, tem que ter razão, tem que ser racional, trabalhar em bases científicas, em estudos científicos comprovados para a sua evolução profissional. Como essa ligação, cara, como é que você convive com essa questão, né? Deus, né? A fé e o racional, como é que você convive com isso? Carlão, primeiro eu preciso dizer para você que o médico que eu sou hoje, o marido que eu sou hoje, o pai que eu sou hoje, eu me tornei tem pouco mais de 2 anos. E ter Deus na minha vida mudou tudo, cara. Mudou, inclusive, de eu ter ali o discernimento quando sou eu, sabe? Do que eu sou capaz. E da onde ultrapasso o meu limite, onde ultrapassa a minha capacidade, inclusive intelectual e técnica,
de que literalmente eu tenho a certeza que Deus sopra algumas coisas ao meu ouvido. Eu já fiz diagnóstico assim de eu olhar para uma paciente, dela ir lá buscar emagrecimento ou alguma coisa desse gênero, da gente começar a conversar e de eu olhar. E eu não sei porquê ela saiu dali com um pedido de tomografia. Não sei. De verdade que eu não sei. E depois daquele pedido de tomografia, tinha lá um câncer de intestino. No início. Tratou, ficou boa, operou, beleza, tal, não sei o que lá. Fui eu? Não foi. De verdade, não. Nenhuma percepção sobre um sintoma dela me faria pedir aquele exame. Então, Deus na minha vida, ele me trouxe o prumo da minha capacidade técnica, sabe? Então, o que é isso? É eu saber que eu sou um ser humano passível de erro, um ser humano que tem uma capacidade técnica dentro do meu ver muito boa. Eu sou uma pessoa que eu tenho empatia pelo ser humano e gosto de cuidar dele. Mas Deus me trouxe como se fosse... Pensar numa palavra, cara. Deus me trouxe um olhar sobre a vida completamente diferente. Muitas vezes isso aconteceu comigo, eu tratar uma pessoa, de eu não saber como que aquela pessoa ficou boa de uma determinada coisa, eu não saber, literalmente. E hoje eu tenho essa percepção. Sabe? Mas antigamente essa glória era minha. Entendi. A minha soberba era tão grande que eu sou médico, eu sou foda, eu faço, eu aconteço. E hoje eu consigo ver Deus, cara, ali. Deus, é lógico que é muito mais do que eu, mas Deus me deu um olhar sobre a capacidade técnica que eu aprendi de muito maior valor, sabe? De muito maior amplitude. Eu consigo ajudar muito mais pessoas. Então, os meus projetos, que eram projetos só pessoais, hoje são projetos de manada. São projetos que eu impacto muitas pessoas. São projetos que eu consigo transformar a vida de muitos pediatras que deixaram de ir na Disney com os filhos. Então, cara, isso para mim não sou eu. Já é uma missão, né? Quem colocou isso no meu coração, quem colocou isso na minha vida, foi Deus, cara. Foi Deus. E mas mais uma vez, o meu negócio de hoje, que é a imersão, que eu ajudo muitos médicos, a iniciativa foi da minha esposa. E isso que eu ia te perguntar. Hoje você está num processo agora que você é um professor, né? Um mestre, um mentor. Né? A palavra está na moda, né? Mentor. Né? Deixa quieto, tudo é mentor. Não, mas os mentores são importantíssimos, né? Sim, sim. Eu acho que você, numa fase de crescimento, de busca, de evolução, ter mentores, né? Eu acho que é super válido para que você possa realmente ir para o próximo nível, né? É aquela coisa que eu estava batendo um papo nos bastidores ali. O lobo solitário, ele fica só. É uma presa fácil, É uma presa fácil. E então, eu vou te perguntar aqui, na tua imersão, você lida com médicos, egos diferentes, histórias diferentes, vivências diferentes. Você ensina... Como é que é essa tua imersão? O que você ensina? Como é que você mostra o caminho ali? Tem um lado espiritual nela? A minha imersão, cara, eu acho que ela é 60% espiritual e 40% técnica. Nossa. Boa. Uau. Eu vou te explicar por que isso, né? Talvez você esteja imaginando, não é imersão, é um culto. Não é isso. Não é isso. Mas o que eu preciso te dizer? A minha imersão nasceu exatamente do propósito da história que eu contei para vocês, falando sobre a minha mulher e minha filha, que eu queria que nascesse e foi provocado a montar minha primeira clínica. E a minha imersão, mais uma vez, nasceu de uma provocação da minha mulher. Ela virou e falou assim para mim: você já imaginou como seria incrível você colocar aqui 20 médicos aqui dentro da clínica e você mostrar para eles como que um menino saiu de uma cidade de 180 mil habitantes e depois de vários percalços se tornou um dos médicos mais de referência em São Paulo? Aí eu falei assim: Flávia, você acha que alguém vai querer ouvir isso? Você quer? Ela falou assim: gente, Sandro, tem muitas pessoas que já passaram essa dor, tem muitas pessoas que passam essa dor. Então, se a gente conseguir desmembrar isso com toda a experiência que você teve desse desenvolvimento e a gente conseguir ensinar isso para as pessoas, a gente vai ter uma legião de médicos com uma realidade transformada. A minha primeira missão na medicina
era transformar as pessoas de forma definitiva no emagrecimento. Naquele momento que isso aconteceu, cara, eu continuo fazendo isso, né? Mas naquele momento que isso aconteceu, cara, é como se Deus tivesse usado ela mais uma vez para falar para mim e falar assim, cara, ainda tem mais lenha para queimar, sabe? E quando a gente fez o primeiro workshop, que nem chamava imersão, a gente fez com 16 médicos lá dentro da clínica, que a gente falou, vamos fazer um projeto piloto, né, e tal. E o que me motivou, você me perguntou qual o propósito, o que me motivou foram os depoimentos após essa imersão. Eu saí de lá, assim, realizado do ponto de vista de entrega, entreguei tudo que eu tinha. Inclusive o cara do marketing virou e falou assim, cara, você devia não ter falado isso, porque isso aí você tem que falar na mentoria. tal. Mas, tipo, eu queria que as pessoas tivessem uma percepção de valor, assim como eu entrego na clínica. E eu falava, cara, quando eu colhei aqueles depoimentos lá, que foram voluntários, pessoas que não foram pagas, não foram pedidos para fazer nem nada, e algumas semanas depois as pessoas, com as coisas que eu botei em prática, começaram a melhorar a sua vida, ganhar dinheiro. Aí veio depoimento de que, eu larguei o plantão, ou diminuí o plantão, fazia 3 por semana, agora estou fazendo 1 e tal. Cara, eu falei que incrível. E aí a gente começou a desenhar isso com mais clareza, com mais robustez, para a gente conseguir impactar o maior número de pessoas. E hoje, graças a Deus, a gente tem 300 médicos aí sentados na sala para que a gente transforme. E dentro da mentoria, hoje são mais de 100 médicos, né? E, cara, é incrível fazer isso, né? É incrível fazer isso. E pensar que tudo começou naquele depoimento daquele médico na madrugada, sabe? Incrível isso, né? Eu conto isso toda vez na imersão, cara, porque foi uma coisa que me chocou demais, cara. Eu falava, cara, eu sou esse novo cara de 60 anos aqui dentro do plantão. Você atende de adolescente, empresário, atleta, né? Como é que é isso, cara? Lidar com tantos perfis diferentes como médico? Na realidade, Carlão, a minha clínica ela é voltada para emagrecimento, performance e longevidade, né? E é uma coisa que, quando eu comecei a me especializar nisso, é uma coisa que eu vi que elas conversam muito, né? Eu não trato de atletas de alta performance, não é a minha especialidade, mas eu trato de performance. Se você é uma pessoa que você treina e você quer ter melhor performance e tal, tem um atleta ou outro que eu trato, mas não é a minha especialidade. Quando eu comecei a estudar longevidade, envelhecimento, tudo isso, uma coisa que mais foi disruptivo, por isso que eu falei o que eu aprendi na medicina, era evitar que as pessoas adoecessem. Eu queria algo que me desse, sabe, a vontade e me desse a garra, que me desse a felicidade de tratar pessoas e evitar que elas adoecessem. E aí eu comecei a estudar, né, tal, o Congresso de Longevidade Mundial fala também sobre isso, e eu comecei a me desenvolver em relação a isso há 12 anos atrás, e eu comecei a ver e identificar que as coisas mais importantes de um ser humano, na base da saúde, elas estão relacionadas a 5 pilares. Esses 5 pilares, eles detêm quase que 96% de todas as doenças ocasionadas antes do nosso tempo que levam a gente embora antes do tempo. Alimentação e hidratação associada à saúde do intestino. Suplementação. E eu não estou falando de whey protein e glutamina. Eu estou falando do que tomar, quando tomar, se tomar e para que tomar. E na dose que você deve tomar. Atividade física, que a maioria das pessoas acredita que a atividade física é prescrita por nós médicos somente para emagrecimento. E, cara, existe tanto viés de equilíbrio e melhora da saúde relacionado à atividade física que, se as pessoas conseguissem identificar isso, não tinha uma pessoa fora de uma academia, fora de um treino, fora disso tudo. Secreção hormonal, emagrecimento, adequação metabólica, manutenção de cartilagem, tendão, massa muscular. 4º pilar, gerenciamento do estresse. A gente vê hoje, as pessoas que mais morrem hoje, o que é? Síndrome do pânico, distúrbio de ansiedade, depressão, suicídio, né? Por conta dessa globalização, por conta desse mundo que a gente vive, né? Então, se você não tem ali uma técnica, se você não tem uma orientação para gerenciar o seu quadro de estresse, em algum momento essa máquina vai dar pau. E a qualidade do sono, né? Que as pessoas imaginam que só está atrelado ao fato de você acordar bem ou mal.
Não. Tem muita gente que não está dormindo e está engordando. Tem muita gente que não está dormindo e está desenvolvendo doença cardiovascular. Tem muita gente que não está dormindo e não está produzindo testosterona. Tem muita gente que não está dormindo e está envelhecendo. Então, veja bem, quando a gente pega a maior parte das doenças que são relacionadas a esses 5 pilares, a gente tem ali uma promoção de saúde, cara. E aí, o que é mais incrível disso? Independente da queixa que alguém tenha dentro da minha clínica, eu aplico isso. Então, eu tenho hipertrofia, eu tenho emagrecimento, eu tenho performance, eu tenho longevidade. Então, para mim, se tornou muito fácil, não do ponto de vista de interpretar o paciente, mas se tornou muito fácil, por conta do que eu acredito, espalhar esse conhecimento e adequar a vida das pessoas. Eu não quero emagrecer uma pessoa. Eu não quero, esse não é o meu desejo, já até falei isso para ele. O meu desejo é transformar. Eu não quero que uma pessoa veja você 20 quilos mais magro e pergunta quem é responsável por isso. Não, eu quero que uma pessoa pergunte quem fez você perder 20, quem te ajudou a perder 20 quilos, e você fala, cara, eu emagreci sim, mas deixa eu te contar das outras coisas. Porque Perfeito. O que de fato é bom pra gente, sabe? É o integral, né? O integral. Exatamente. Exato. Quando você olha para um olhar só, para uma coisa só, você fica muito pequeno na dimensão de um ser humano. Sim. Entendeu? Uau. E eu quero aproveitar sua deixa para fazer uma provocação. Pode ir. Vamos lá? Claro. É muito interessante e positiva essa sua visão do ser humano de forma integral. E aí, quando a gente fala do médico plantonista que vai ali para sua clínica, a gente vê hoje no mercado de medicina muitas correntes, mas a gente consegue destacar ali 2, certo? De alguns, vou falar poucos médicos que olham dessa forma integral a saúde com todos esses pilares e tudo mais, e aí a gente vê o oposto. Aqueles médicos, que eu não vou entrar no mérito dos motivos, usam palavras às vezes até fortes, como por exemplo, esses médicos que olham de forma integral, ou que têm protocolos, ou que veem reposição hormonal e tudo mais, são charlatões, né? Você já deve ter ouvido esses termos mais fortes, né? Comentei um vídeo esses dias sobre pois isso, é, né? E é essa provocação que eu queria te fazer. No sentido de, e aí? É charlatão? Não é charlatão? Me fala aí, cara, como é que é isso? Fê, cara, eu tenho muita segurança para falar sobre isso, cara, porque o conhecimento médico na minha cabeça, ele entra de 2 formas. Ou conhecimento científico propriamente dito, né? Ou o próprio estudo de caso do que a gente faz, né? Então, por exemplo, em 2014, eu lancei o PES, Programa de Emagrecimento Saudável. É um programa multidisciplinar que aborda todas essas áreas que eu acabei de conversar com você e também o pilar do emagrecimento, quando necessário, essa coisa toda. Hoje, a gente tem mais de 6.800 pessoas que foram beneficiadas, que perderam mais de 20 quilos. Nossa. Tá? Então, a gente está falando, cara, de um número muito expressivo. O que eu quero dizer para você a respeito disso? Contra fatos não existem argumentos. Tá? Então, se a gente tem uma prova, se eu tenho mais de 6.000 depoimentos de pessoas que foram beneficiadas disso, eu não preciso de uma evidência científica para fazer isso. Né? Eu não preciso de uma evidência científica. Porque o que eu abordo é atividade física, gerenciamento de estresse, sono, suplementação, alimentação, hidratação. E aí, fazendo já uma puxada para o que você me perguntou, o que é legal da gente entender? Fernando, suponhamos que você tem um sangramento interno. Tá? No momento que você tem um sangramento interno, você desmaia lá na sua casa, tem uma baixa da sua pressão e você é levado para o pronto-socorro. O primeiro procedimento a ser feito é estabilizar a sua circulação, a quantidade de sangue que está passando. A primeira coisa que uma pessoa abre na sua veia é um soro. Antes de estancar o sangramento. Por quê? Porque ela precisa compensar a sua pressão arterial e seu batimento cardíaco. Então, a gente tem a via de acesso, a principal via de acesso é essa. Você já ficou internado alguma vez? Você sabe que é essa. Se nesse sangramento, ele provoca uma anemia aguda em você. Suponhamos que você tem um sangramento de grande anemia aguda. O que vai acontecer? 2 coisas. Se você desenvolve uma carência de ferro, você vai ter que repor ferro. E se você desenvolve uma deficiência de glóbulos vermelhos, você vai fazer uma transfusão de sangue. Mais uma vez, endovenosa. Então, se quando a gente é internado com uma deficiência ou de vitamina, ou de mineral, ou de aminoácido, ou até mesmo com um grau de infecção grande, a gente usa essa via de administração, é notório que é a principal via de administração que nós temos.
Por quê? Porque ela não depende do metabolismo gástrico, ela não depende de absorção, ela não depende de várias coisas. Então, para mim, diante disso que eu te falei, é uma ignorância tamanha você dizer que uma coisa dessa não tem o menor efeito. Você abrir a boca, você como médico de qualquer especialidade, você abrir a boca e falar assim, o que você acha que é charlatanismo? Soroterapia. É a mesma coisa de você estar dizendo que dentro de um hospital todo mundo é charlatão, pô. Porque o que é feito dentro do hospital? Soroterapia. Sim. Soroterapia, como alguns médicos leigos falam na televisão e não percebem, é a terapia de usar soro. Ou seja, no momento que você abre a boca para dizer que isso é charlatanismo, você está dizendo que todo procedimento que muito provavelmente, inclusive você faz dentro do hospital, é charlatanismo. Agora veja bem, como o próprio contexto pode ser modificado de acordo com o pronunciamento. Eu não estou falando aqui de soro de milagre, eu não estou falando de soro de cura de câncer, de cura de AIDS, eu não estou falando nada disso. Até porque na minha clínica a soroterapia é usada para os princípios que eu acredito, de emagrecimento, longevidade e performance. Então, veja bem, eu abrir a boca para dizer isso só mostra que eu estou no efeito manada, muito provavelmente daquele pertencente da onde eu frequento. Muitas vezes esses médicos que abrem a boca estão dentro de um congresso, não têm uma opinião formada e estão sendo simplesmente levados por uma única opinião, como se aquela é verdade. E o que mais me deixa chateado não é o barulho dos ignorantes, de verdade, mas sim o silêncio dos sábios. E eu provoco isso, inclusive os mentorados. Cara, vai para a rede social, fala bem daquilo que você faz, que é com coerência, que é com responsabilidade, porque senão parece, quando você se acovarda, de que todo mundo tem razão. Não, mas eu não quero brigar com ninguém, mas eu não estou falando para você brigar com ninguém. Eu não estou mandando você ir na rede social de ninguém, catucar, postar nome. Não estou falando sobre isso. Mas você precisa entender que o cara que é sua audiência, o cara que te ouve, o cara que confia em você, ele está esperando um pronunciamento seu. Ah, foi proibido o implante. Quer dizer que todo mundo que está implantado, então, está ferrado. Não. A soroterapia virou uma verdade que é ruim. Aí você comprou um programa lá, você está fazendo, você vai falar assim, pô, Sam, é ruim mesmo? Então é sua obrigação como médico, como formador de opinião, como pessoa de decisão, verbalizar sobre isso, falar sobre isso e mostrar para as pessoas que você não está no efeito manada. Você está vivendo aquilo que você acredita. Do mesmo jeito que eu falo para os meus pacientes. Cara, se você tem curiosidade sobre alguma coisa que eu falei, ou se você tem alguma curiosidade que de repente ficou inerte aqui dentro dessa conversa, cara, leia sobre isso, procure. Porque eu acho que faz parte de nós, seres humanos, nos provocarmos a sermos melhores. Conhecimento. Entendeu? Libertador, né? Cara, libertador. Não, e é interessante isso daí porque vou fazer uma conexão aqui, né? O que você está falando, você está dando mais uma lição, né? Que é a lição de posicionamento. Afinal de contas, os mornos serão vomitados, né? Serão vomitados. Não tem como. Não tem como, é posicionamento, né? Cara, eu falo para todo mundo o seguinte, cara. É uma frase meio clichê, mas eu adoro ela. Não se posicionar já é se posicionar. Corte. Diretor. É verdade. Mas é isso que você falou certo. Não se posicionar já é se posicionar. Já é um posicionamento. É o neutro, né? Ah, eu sou neutro, eu não votei no fulano, não votei no Beltrano. Peraí, tu já está se posicionando, cara. Você está em cima do muro. Qual é o seu grupo? É em cima do muro. É. Então o que acontece? Eu falo para todo mundo isso. Cara, você sabe que uma coisa que eu pratico muito na minha vida e falo também para os meus alunos é o seguinte. Cara, você crescer em determinada profissão, Carlão, você sabe bem disso, dá muito trabalho. Muito trabalho. Mas também dá muito trabalho você ter uma família desequilibrada. Também dá muito trabalho você ter filhos mal alimentados. Também dá muito trabalho você querer ter seus filhos na escola particular e não poder. Também dá muito trabalho. Cara, tudo dá trabalho. Tudo. É a escolha que você vai fazer, cara. É a escolha, tá? É muito mais relacionado à escolha que você vai fazer. Sabe? Concordo com você. Você vai ter que escolher algo.
É Sempre. isso. Sim. A vida é feita de escolhas. Você pode escolher se tornar um profissional de sucesso e trilhar, ou você pode escolher a mediocridade, mas você vai ter que fazer uma escolha. Em algum momento o caminho vai bifurcar, você precisa escolher, cara. E é o que você falou, dá trabalho da mesma forma. Da mesma forma. Você estudar diariamente, se dedicar, buscar crescer e você ficar criticando os outros dá trabalho, porque você olha o tempo que o cara perde criticando o outro porque ele não teve a capacidade de fazer a escolha certa. Exatamente, exatamente. Eu falo, ó, eu falo tanto isso na imersão. Eu falo o seguinte, eu abro a imersão dizendo o seguinte, olha, eu quero que você imagine que isso aqui é um quadro em branco e a gente vai pintar esse quadro. E você não compra um quadro em branco. Você não compra, ninguém compra uma tela em branco, só não sei se for para você pintar. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, porque os médicos chegam lá céticos, sérios, ateus, né? Muitos deles. E eu falo o seguinte, eu quero que você julgue sim essa obra a partir do momento que eu assinar ali no cantinho e der meu ponto. Aí você pode falar se essa obra foi boa ou não. Antes disso, nós vamos fazer um combinado. Você gastou R$6.000 para vir num curso presencial, gastou passagem de avião, gastou hotel, está tendo custo para vir aqui. Ou seja, porque em algum momento você entendeu que você precisa aprender alguma coisa. Tá tudo certo. Em algum momento eu te peguei numa isca e você entendeu que eu tinha algo para te ensinar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Esquece hoje que você é médico. Esquece hoje da autoridade que você tem dentro da sua clínica, do seu consultório ou com sua família. Esquece hoje de tudo. Eu quero que vocês se desconstruam para que a gente possa sair daqui médicos transformados. E por que eu falo a gente? Porque todas as imersões que eu faço, eu saio daqui melhor. Então eu não quero que leia, que você tenha um pré-julgamento sobre isso. Porque eu vou sim, eu falo antes disso, eu vou falar de Deus porque eu não tenho como falar da minha história e nem do meu sucesso sem falar de Deus. Seria uma ironia. Seria uma ironia. Eu já contei para vocês aqui. Então, vocês precisam se desconstruir para que vocês possam nascer novos médicos, melhores pessoas, melhores pais. E por isso que dentro da imersão eu trago muito isso, sabe? Para que as pessoas possam entender o conceito de vida, o conceito de pessoa, o conceito de família e possa instigar nessa pessoa e falar, cara, de fato, esse maluco me falou uma parada que é verdade, eu preciso ser um ser humano melhor. Pô, cara, tu falou uma coisa que eu tenho falado muito, que eu uso 3 pilares, que é bem de encontro com o que você fala. Que é a alma nobre. Você precisa ter uma alma nobre, altruísta, você ser uma pessoa melhor, que pense nos outros, não só no seu umbigo, né, na sua família, no seu ecossistema. Você precisa ter uma mente inquebrável, porque você precisa ter uma mente fortalecida. Não é uma mente blindada, é uma mente inquebrável, como fosse um bambu. Ele enverga, mas não quebra. Uma mente que você sabe que é a resiliência, né? É a transformação dia após dia. E um corpo preparado. Exatamente. Para aguentar os rojões da vida, seja emocionais ou físicos. Então, é mais ou menos a mesma coisa que você, essa tua linha de pensamento. Porque uma coisa que eu identifiquei, por isso que a imersão também é muito baseada, que eu falei para você, 60% espiritual e 40% técnica, eu identifiquei, cara, que se essas pessoas elas não têm a percepção sobre isso, cara, é muito difícil dela mudar. É muito difícil dela construir algo diferente, sabe? Cara, eu quando faço minhas orações, eu falo para Deus todo dia, Deus, me dê uma unção criativa. Eu preciso de unção criativa. Porque eu estou a todo tempo provocando esses homens a se tornarem melhores. Então eu preciso de uma unção criativa. Eu preciso que você me dê uma unção criativa. E graças a ele, né, a gente está conseguindo transformar bastante gente, cara. Aleluia, amém. Porra, muito incrível. Agora a gente conversando sobre isso aqui, né? Aqui no nosso podcast, né? no Faixa Preta Talks, a gente está começando agora uma jornada de conhecimento, de aprendizado, e a gente vai montar uma biblioteca, engasguei aqui. Sim. E essa biblioteca é o seguinte, a gente convida os nossos convidados a trazerem um livro. Pode ser um próprio livro de autoria ou um livro que foi marcante, foi uma virada de chave, que tem grandes livros, né? A leitura é algo muito importante. A gente sabe que, independente da classe social, o Brasil lê pouco.
Muito pouco. Muito pouco. Independente. Se você vem de uma classe abastada ou se você é de uma classe mais humilde, enfim. O Brasil lê pouco. Isso são números, né? Eu não estou inventando dados, são números. O Brasil lê muito pouco. E a leitura é algo que tem que ser estimulada, porque hoje vivemos num mundo tecnológico. Tudo é no celular, no tablet, vivemos digital, e não há um desenvolvimento real, intelectual, né? E a leitura nos desenvolve muito. Então, a gente sempre pede para um convidado nosso trazer um livro que é marcante, e, né, Fernando? E o porquê esse livro é marcante. Então, eu vou te perguntar, você trouxe o livro? Tá aqui, ó. Qual é o livro? Tá aqui, ó. Hoje é um bom dia para viver milagre. Qual é o autor? André Fernandes. O pastor André Fernandes, da Lagoinha, que é o Veja o família. pastor. Grande André Fernandes. Mostra a capa aqui, né? Mostra a capa. Aqui, ó. O livro do meu pastor André Fernandes. Super indicado. Sensacional. Mas eu quero trazer uma percepção sobre isso para vocês. Quando ele me falou sobre o livro que veio à minha mente para eu trazer foi um livro muito disruptivo assim, na minha vida, que foi Pai Rico, Pai Pobre. Tô lendo agora. Tô lendo esse livro. Eu acho que talvez seja um dos livros mais importantes que eu li na minha vida. Entrevista com o Diabo também. Ótimo livro. Você já leu? Li. Muito bom. Então, mas aliás, Napoleão Hill, ele é sensacional, ele é muito atual, né, cara? Não, e é impressionante como ele consegue ser atual, né? Impressionante, é cara, Napoleão Hill. É algo assim incrível, eu sou muito fã do Napoleão Hill. Eu também. Então, o livro Pai Rico, Pai Pobre foi um livro que mudou muito a minha percepção de mundo, até inclusive da educação financeira que eu tive em casa. Então foi um livro assim que para mim me trouxe um horizonte muito grande e também de fato me trouxe até onde eu estou. Muito daquele conhecimento daquele livro você vai terminar de ler e depois um dia a gente vai conversar e você vai entender do que eu estou te falando. E aí talvez você tenha perguntado por que você não trouxe esse livro? Por dois motivos. Porque antes de eu ir em casa eu não ia ter tempo. E aí esse livro, como é um livro de cabeceira meu lá da clínica, que eu leio todos os dias, eu trouxe com muito gosto aqui para dar para vocês. Vou comprar outro, inclusive. Mas esse aqui, cara, é um livro que ele me gerou dependência. E aí você vai falar dependência de quem? Do seu pastor, de um livro? Não. Ele me ensinou a viver a dependência de Deus. Esse livro ele me mostra todos os dias que o lugar mais seguro que a gente tem para viver é no colo de Deus. Não existe nada de mais precioso na nossa vida do que isso. Então, como diz o pastor André Fernandes, que hoje eu prefiro 1000 vezes ter uma palavra do que um bom plano. Esse livro me trouxe isso. A Bíblia é a referência do que a gente tem que aprender. Mas viver dependendo de um milagre de Deus é inesquecível. Hoje, eu não luto mais com meus braços. Não brigo com quase ninguém. Porque a minha oração é de joelho. A minha luta é de joelho. Então, esse livro ele me traz essa reflexão e essa provocação todos os dias. Então aqui, cada página desse livro que eu acabei de ler agora, todas elas, inclusive era para ler uma por dia, para você ver o nível da dependência que eu li tudo, você vai ver que esse livro aqui, ele faz com que você tenha uma percepção da importância que a gente tem de carregar Deus nas nossas vidas. Por isso que eu trouxe para vocês. Então você vai autografar esse livro, eu vou explicar para a galera aqui, pessoal. Ele vai autografar esse livro e vai mandar uma mensagem nesse livro. O que acontece? Nosso programa, o Faixa Preta Talks, serão 12 episódios, cada temporada serão de 12 episódios. E ao final da temporada, a gente vai sortear a biblioteca que a gente vai formar aqui. 12 livros serão compostos nessa biblioteca, autografados, com uma mensagem, e você pode fazer parte, pode conquistar, né, esses livros ao final da nossa temporada. No 12º programa, nós iremos fazer um sorteio aqui entre os nossos assinantes, entre as pessoas que estão inscritas no canal, e irão aí ter a oportunidade de ter
esse livro e tantos outros que marcaram a vida dos nossos entrevistados. E esse é o primeiro livro, então ele tem um significado muito, muito importante. Sim. E depois o Sandro vai fazer uma dedicatória e ali eu mandar uma mensagem para a pessoa que irá ler esse livro no futuro breve. Então se liga você aí. Então já te dou o recado, se inscreve no canal, curte, compartilha, faça parte aqui dessa jornada de conhecimento, esse caminho da excelência que é o Faixa Preta Talks. E já pegando aqui já essa deixa, tem um momento aqui muito legal. Você luta, né? Você luta? Luto. Já luta? Não, lutei, né? Lutou. Tem que voltar. Lutei. Não. Andando com o Minotauro não vai lutar? Não, tem muito tempo. Tem bem uns, sei lá, uns 15 anos que eu não luto. Então, meu amigo, tem um sparring que a gente faz aqui com o Mestre Carlão no final, é essa surpresa que a gente... surpresa. Eu trouxe um kimono ali. Meu Deus do céu. Tô com o kimoninho ali, vamos fazer um treininho. Deixa eu contar só uma coisa pra você que você vai gostar de ouvir. Você sabe que a gente tem uns amigos que fazem jiu-jitsu, né? Mandar aqui um abraço pro Rose, pro Wendel, todo mundo e tal. E, cara, eles ficam assim, cara, você precisa voltar a fazer jiu-jitsu, você precisa voltar a fazer jiu-jitsu, você precisa voltar a fazer jiu-jitsu, falando comigo o tempo inteiro. Aí eu falei, bicho, sabe o que me desanima? Aí ele falou assim, o quê? Fala, rapaz, eu parei na faixa roxa. Como é que agora, 16, 17 anos depois, eu meto uma faixa roxa na cintura e vou voltar a treinar? Vou tomar um pau dos marrom e vai vir os azul querendo me lamber. A primeira lição que eu ensino como professor para os meus alunos, né, é o seguinte. Primeira coisa, vazio na mente. Tá? Eu aprendi muito um livro chamado Livro dos Cinco Anéis. Né? O vazio. O que é o vazio? É você abstrair a ansiedade que você tem no futuro, esquecer o passado e pensar no agora. Hoje o pessoal chama de flow. Né? Um japonês falava isso há milhares de anos. É o vazio da mente, é você abstrair. Então, não crie expectativa, seja ela positiva ou negativa, do que irá acontecer. Simplesmente vai. Queima a ponte, né? Queima a ponte. Perfeito. Então vamos queimar a ponte aqui? Vambora. Vamos? Vambora. Ele partir próximo mês, porque a gente vai viajar, voltaremos só próximo mês. Próximo mês, treino na Aliança aqui de Alphaville, bora? Combinado. Então, já fez o desafio. Na verdade, eu tô mais me colocando nisso do que te colocando. Mas vai ser bom, você foi provocativo. Eu não gosto de dizer não pra nada. Então, pois é. E eu sei que você me puxa, então vamos treinar, dar um treininho na Aliança, academia de altíssimo nível. Aliança, patrocina a gente. Ele é meu vizinho, tá? O dono da Aliança. É verdade, né? O dono da Aliança de Alphaville é meu vizinho de prédio. A gente vai chegar na academia e falar: escuta, eu escutei num podcast sobre vocês. Patrocina o podcast. Primeiro dia que a gente chegar lá. A gente já fala. Pois é. Ó, bora a gente tem aqui um quadro que é o Ippon. O Ippon no judô é o golpe perfeito, né? Perfeito. Aqui o nosso Ippon é a resposta perfeita. Então, e o perfeito é para o nosso entrevistado. É o seu perfeito para cada resposta. É muito simples a dinâmica. A gente vai falar uma palavra, você de bate-pronto dá uma resposta. Dá a sua resposta perfeita. Fechado. Pode ser? Fechado. Fernando, começa Bora aí. lá? Vamos nessa. Um propósito. Transformar a vida de milhares de médicos. Um fracasso. Um fracasso. Ter ficado tanto tempo longe de Deus. Uma inspiração. Deus. Um medo. Ficar sem minha família. Sucesso é? Sucesso é poder desfrutar de momentos felizes do lado das minhas filhas e da minha mulher. Rotina. Rotina eu não vivo sem ela. Dinheiro ou tempo? Tempo. Mentores. Mentores. Wendel Carvalho, Vitor Damasio, Pedro Sobral e Érico Rocha. Só fera, hein? Só gente pesada, só faixa preta, Só hein? faixa preta. Mas são pessoas que tiveram, estão relacionadas na minha vida e é onde eu tô, né? Foco. Foco é tudo, né, cara? Foco é tudo. Liderança. Se desenvolve. Estabilidade ou desafio? Desafio sempre. Legado. Legado é o que todo ser humano precisa buscar nessa terra. Se você sair daqui sem legado,
de nada valeu. Ambição. Ter mais um filho. Para fechar, realização. Cara, realização, a minha mais próxima é ter uma comunidade com 500 médicos. Bacana. Boa. A minha mais próxima. Muito bom. Sandro, depois de tudo que você viveu, qual é a maior lição que você tirou sobre a sua trajetória, a sua jornada, esse caminho de excelência? Que a única pessoa que pode parar você é você mesmo. Cara, não existe nada, mas eu vou falar nada porque é nada nessa vida, que se você se determine a fazer, que você não seja capaz. E quando eu falo nada, talvez pareça uma realidade muito longe para quem está ouvindo, né? Mas quando eu falo nada, é nada. Porque hoje eu vivo de propósitos e desafios, né? E novos objetivos. E graças a Deus e graças ao que eu faço e do jeito que eu faço, eu venho conquistando esses objetivos. Então, não compare o seu passo 1 com o passo 100 de alguém. Nunca. Porque isso vai impedir que você comece. O passo 1 errado é sempre o primeiro passo. É melhor do que aquela pessoa que não quis errar e não deu. E você pode ter certeza que se você se tornar um obstinado naquilo que você quer, você vai chegar. Meu amigo, se você pudesse dar um único conselho para os médicos ou empreendedores que estão aqui nos assistindo, qual seria? Construa sua carreira baseada no tempo de qualidade com a sua família. Boa, muito bom. Isso aí dá Muito corte, bom. hein? Isso dá corte. Cara, te agradecer, tá, pela tua presença, seu tempo, doar seu tempo para bater esse papo com a gente. A gente está começando um projeto que a gente acredita muito nesse projeto de ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? A crescerem através da história de pessoas de sucesso. É o caminho da excelência. Sim, sim. E o caminho sempre é complicado, você sabe que vão ter as quedas, né? Vão ter os desafios, as lutas, mas quem persevera, quem busca, quem acredita, quem se prepara, quem paga o preço, chega até lá. Tem uma frase, né, que essa frase não é minha, mas eu adotei essa frase para mim, sabe? Eu adotei essa frase de uma forma tão intensa que eu vivo ela, que é treine até se tornar. Cara, Treine você até se isso. tornar. Exatamente. Você, pela tua trajetória que você contou pra gente, você personifica essa frase, treine até se tornar. Parabéns pela tua jornada, pelo sua entrega a Deus, principalmente botar Deus como prioridade, ao seu amor à sua família e principalmente essa paixão que a gente vê quando você fala de medicina, cara. Sim. Quando você fala de pessoas. Isso aí é fundamental, cara. Ser apaixonado por aquilo que você faz é fundamental. Sim. Mas queria agradecer demais, Carlão. Obrigado pelo tempo, obrigado, Fernando, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Realizei um sonho hoje de te conhecer. Obrigado. E contem comigo. Contem comigo. Meu amigo, pra gente fechar, você é um médico, né? E sei lá, pra gente dar um exemplo aqui, pra você tratar um fígado doente, você tem que saber o que é um fígado são. Para você tratar um coração doente, você precisa saber o que é um coração são. E para os médicos que estão aqui nos acompanhando, para você ter uma clínica boa, né? Se você quer arrumar a sua clínica que está ruim, você precisa saber o que é uma clínica de sucesso. Você tem isso, não só por ter uma clínica de sucesso, mas por ser um ser humano de absoluto sucesso. Então, que Deus te abençoe. Muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite. Sempre uma honra estar contigo. Poxa, gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Desculpa aí por ter me emocionado, porque toda vez Não, que isso. Não, quando a gente vai falar de uma história transformadora aí, sabe? O coração bate forte. Muito bom. Obrigado, gente. Um beijo grande aí pra todo mundo. E te convido já para uma próxima temporada, tá junto com a gente aqui no Faixa Preta Talks. Olha, antes de terminar o nosso programa, que eu acho esse episódio foi muito bacana, episódio de abertura, eu tenho certeza que você curtiu, anotou no caderninho ali os insights, o aprendizado que o Sandro trouxe pra gente. Eu já anotei várias coisas aqui no meu celular, no meu bloco de notas, creio eu que você também deve ter anotado. Eu vou agradecer aos nossos patrocinadores.
o Instituto de Psicologia Tomista, que está nos apoiando, também a Unifest. Muito obrigado pelo apoio, por acreditar no nosso sonho, porque um sonho ele só pode se tornar realidade quando você, primeiro, acredita nele, quando você, segundo, ataca, vai para cima com atitude, e terceiro, você se apoia, você está junto de um ecossistema de pessoas sérias. E o Instituto de Psicologia Tomista e a Unifest são empresas sérias, dedicadas em promover o melhor de cada ser humano. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado a você que está ligado na gente. Então faz o seguinte, faz o chamado Triple C. Sabe o que é o Triple C? Como que é? É curte, comenta e compartilha, para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal, o Faixa Preta Talks, e em breve estaremos de volta com mais um convidado Faixa Preta. Valeu. Até mais, o próximo gente. episódio.